Então hoje a gente vai falar sobre Levítico capítulo 3, né? Eu havia falado já, né, o que é o livro de Levítico. O livro de Levítico é o livro da santificação. Então o livro de Levítico ensina como que a gente faz, como que eles faziam, né? Hoje a gente faz de outra forma. Mas como que eles faziam para serem santificados, né? Naquela época havia uma santificação e como que era feita essa santificação? Era por meio de sacrifícios. E um sacrifício só não bastava para a santificação completa. Então, cada sacrifício santificava algo, né? Então, era um sacrifício para pagar o pecado, era um sacrifício para dar um presente a Deus, era um sacrifício para você ser amigo de Deus, era um sacrifício para pagar um pecado que foi involuntário, era um sacrifício para pagar um pecado de uma coisa sagrada que você acabou pecando contra ela. Então eram vários sacrifícios para várias coisas diferentes, né? Então era muito sacrifício que tinha, porque não havia um sacrifício só que pagasse por todos, né? Que fizesse uma reconciliação geral, né? Que fizesse uma reconciliação total com Deus. Não havia esse sacrifício. Então era necessário ter vários sacrifícios ali, né? Mas a gente já viu, né? A gente já falou que hoje a gente tem um sacrifício completo em Cristo. Então tudo que o livro de Levítico santifica, né? Tudo que o livro de Levítico nos apresenta como sacrifícios para santificação, hoje a gente encontra em Cristo. Então hoje a gente vai estudar um sacrifício bem legal. É um sacrifício que fala como que nós podemos ser amigos de Deus. O sacrifício pacífico é o sacrifício do amigo. Então, a gente queria ser, não existia Jesus Cristo nessa época, então a pessoa queria ser amigo de Cristo. Como que ela ia ser amigo de Cristo? Com esse sacrifício que a gente vai falar hoje. Então, é o sacrifício da amizade. Tem esse nome pacífico, mas não é paz em si, né? Não é que eu quero ter paz, mas é paz no sentido de antigamente, você fazia um acordo de paz, né? Você fazia um acordo de paz ali com uma outra tribo, com uma outra nação, e isso significava que vocês tinham aliança, e vocês tinham trocas ali, vocês tinham favores, vocês tinham ali uma amizade, né? E é isso que quer falar o Levítico capítulo 3, é um sacrifício, né? É um sacrifício de amizade. A paz, boa noite, Cida. É um sacrifício de amizade. Então, como que a gente podia se tornar amigo de Deus? Com esse sacrifício. Hoje nós nos tornamos amigos de Deus por meio de Cristo, né? Mas nessa época não havia Cristo. Então, como que era? Por isso que era esse problema, né? Era uma problemática. Tinha muitos sacrifícios, mas nem todo mundo tinha acesso ao sacrifício, porque você precisava sacrificar algo que era teu. Então, você precisava sacrificar Oi, gente, só um instante. O sacrifício que nos aponta o Levítico capítulo 3, né? É um sacrifício de amizade. Então, você queria se tornar amigo de Deus. Então, é nesse sentido, né? Nessa época era assim que era feito, né? Eram feitas alianças ali. E você tinha um acordo de paz. Então, o Levítico capítulo 3 é isso, é um acordo de paz com Deus. Então, você fazia um acordo de paz, uma aliança ali com Deus para se tornar amigo de Deus, né? Então, nessa época era muito comum você fazer um acordo de paz para que o teu inimigo não te atacasse, para que não acontecesse nada. Então, você fazia um acordo de paz e se tornava amigo daquela pessoa, né? Então, não havia ali nenhum problema ali entre as partes, porque havia um acordo de paz. Então, Levítico capítulo 3 é isso, era como nós nos tornávamos amigos de Deus antes de Cristo. Mas há um grande problema aqui, porque cada coisa, cada conciliação, cada reconciliação com Deus, né? Cada passo para a gente chegar a uma comunhão com Deus requeria um sacrifício. E nem todo mundo tinha acesso ao sacrifício. Existiam pessoas muito pobres. E o sacrifício, tem sacrifícios que não poderiam ser pagos com rolinhas, com pombas, né? Como a gente viu o Holocausto, né? Tem sacrifícios que requeriam um animal. E nem todo mundo tinha posse de animal, né? Então a pessoa não tinha essa comunhão com Deus, não tinha condições de pagar. Então ele não pagava e não tinha, não se tornava amigo de Deus, não se tornava, né? Não dava um presente para Deus. Então ele não conseguia oferecer o sacrifício porque não tinha posses, né? Então hoje em Jesus Cristo, graças a Deus, é gratuito, você não precisa pagar nada, né? Jesus Cristo pagou por você, então você não precisa pagar nada e por meio
de Cristo, você tem a perfeição de todos os sacrifícios. Então, por meio de Cristo, você se tornou amigo de Deus, né? Você tem tudo ali em Cristo. O holocausto, a gente lembra, né? Que foi o primeiro sacrifício que a gente viu, que foi Levítico, capítulo 1, nos fala sobre aplacar a ira de Deus. Então, eu até dei o exemplo, né, de Jacó, quando Jacó foi encontrar Esaú, né, usa esse mesmo termo, né, em hebraico, que ele mandou vários presentes à frente dele para aplacar a ira de Esaú, do irmão dele, para que o irmão dele conseguisse aceitá-lo de volta, conseguisse olhar nos olhos dele e recebê-lo, né? Então, é esse o sentido do holocausto. Então, o holocausto, a gente estudou já, que é o capítulo 1, é no sentido de aplacar a ira de Deus, de acalmar a ira de Deus, para que Deus possa nos receber de volta, nos olhar nos olhos, né? E no capítulo 2, a gente viu sobre a oferta de manjares, né? Oferta de manjares era o quê? Era um presente para Deus. Eu quero dar um presente para Deus. O que Deus vai se agradar de receber de presente? Então Deus fala, você quer me dar um presente? Um presente que eu vou me agradar de receber é a oferta de manjares, que a gente viu que era uma oferta de cereais, de grãos, né? Então Deus não se agrada com a morte. É isso que Deus queria apontar ali na oferta de manjares, né? Ele não requeria a morte de nada ali. Era um trabalho feito ali, a gente viu com farinha, né? Realmente ele requeria um bolo, né? Algo ali feito com farinha, com azeite, não requeria sangue, não requeria morte. Deus não se agrada com isso. Quer dar um presente para Deus? Dê isso, mas não dê sangue. Era isso que Deus queria apontar. E agora, no capítulo 3, vai chegar a oferta que nos tornava amigos de Deus. Antigamente, como que eles se tornavam amigos de Deus? Por essa oferta. Então, essa oferta aqui do Levítico, capítulo 3, era uma oferta de amizade. Você queria se tornar amigo de Deus. Como que você fazia? Você fazia essa oferta do capítulo 3, né? Então, a primeira oferta do capítulo 1 era uma oferta para aplacar a ira de Deus, para acalmar a ira de Deus, para que Deus pudesse olhar de novo para você sem aquela ira e te destruir, né? Então era essa a intenção. A mesma coisa que foi de Esaú, que a gente deu esse exemplo. Então era essa a intenção do capítulo 1. O capítulo 2, né, foi qual a intenção? De dar um presente. Eu quero dar um presente, presentear a Deus, né? Como que eu faço, né? O que Deus vai se agradar que eu dê? A gente lembra que eu ainda dei o exemplo, nessa época era muito comum matar os filhos. Então eles matariam os filhos dele, achando que Deus ia se agradar disso. E Deus fala, não quero a morte. Um sacrifício que eu vou gostar muito é um sacrifício de louvor, que vocês façam manjares para mim, né? E agora, no capítulo 3, né, é como você se torna amigo de Deus. Antigamente, como você se tornava, né? Hoje é em Cristo, mas antigamente, como que era que você se tornava amigo de Deus? Agora, no capítulo 3, eu também vou fazer uma menção ao Novo Testamento. Como sempre eu venho fazendo, sempre que dá, sempre que for possível, eu vou remetê-los ao Novo Testamento, para a gente ver que realmente o Antigo Testamento nos apontava ao Novo Testamento. Então, há uma ligação, né? Então, eu sempre vou fazer isso para a gente ter esse link e perceber que realmente o Antigo Testamento nos apontava ao Novo Testamento, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o Novo Testamento também, para a gente compreender, né, que hoje é em Cristo que a gente encontra todos esses sacrifícios. Não é mais sacrificando nada, né? Hoje nós somos nossa própria oferta, né? Hoje nós somos o sacrifício. Hoje o sacrifício é espiritual, né? Então, a gente já havia falado na aula anterior, né? Que na Bíblia fala, né, que ofereçamos como sacrifício, né, nós mesmos como sacrifício vivo, né, ou seja, que nós sacrifiquemos a nossa carne, né, que nós matemos a nossa carne, que aqui era um sacrifício de morte, então que a gente mate a nossa carne, né, para que a gente possa agradar a Deus e ter comunhão com Deus. Então, naquela luta entre espírito e carne, que a gente mate a carne, né? Então, hoje é assim. Então, agora a gente vai falar sobre o capítulo 3 do livro de Levítico. Eu vou ler primeiro uma passagem do Novo Testamento, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Então, hoje nós somos o sacerdócio santo, né? A gente lembra que a tribo ali, né, de Levi, né, primeiro era toda a nação de Israel, foi separada para ser sacerdócio santo. Não deu certo, então veio só a descendência de Arão a ser sacerdócio santo, né? Então, somente a descendência de Arão era sacerdócio. Hoje todos nós somos, então hoje nós somos sacerdotes, né? Sacerdócio santo a fim de ofereceres. Então,
Então, aqui na 1 Pedro, capítulo 2, 5, fala sobre sacrifício. Diz assim: a fim de vocês oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, todos esses sacrifícios aqui de Levítico, hoje não são feitos. Hoje a gente não tem que matar animal nenhum para oferecer a Deus, né? Hoje os sacrifícios que nós podemos oferecer a Deus são sacrifícios espirituais. Então, são sacrifícios de louvores, né? É renunciar ao nosso eu, né? Para adorar a Deus, né? Exaltar o nome de Deus, né? Trabalhar em expansão ao reino de Deus. Então, tudo que nós podemos fazer hoje são sacrifícios espirituais e o sacrifício carnal, né? Sacrificar a nossa carne, sacrificar o nosso eu, né? Para que trabalhemos para o reino de Deus, né? Então, hoje é assim, é nesse propósito. Então, hoje a gente não mata nada, né? Então, agora a gente vai estudar, né, sobre o Levítico capítulo 3. O Levítico capítulo 3 é uma oferta de comunhão. No capítulo 1, o holocausto, a gente lembra que a pele, né, do animal ficava com os sacerdotes, era dado para os sacerdotes, era arrancada a pele, e o animal inteiro era queimado no altar. Então, a gente lembra que o holocausto é isso, né? E o holocausto é o quê? Para aplacar a ira de Deus, para que Deus possa olhar, te receber, né? Te olhar sem aquela ira devoradora, né? Então, a gente viu que a oferta de manjares era o quê? Dar um presente. Eu quero dar um presente para Deus. Então, a gente lembra que era ali oferta de cereais, né? Que era parte queimada no altar e parte era oferecida ao sacerdote, né? Porque o sacerdote estava intermediando ali, né? Entre o povo e Deus. Então ele comia também daquela parte ali que era dada a Deus, né? Porque era uma parte santa. Agora, esse Levítico capítulo 3, né? Essa oferta pacífica é diferenciada. Por quê? Porque a parte que está oferecendo o sacrifício vai comer também o sacrifício. O que acontece? Foi o que eu expliquei, né? Agora é um sacrifício de amizade. Você está sacrificando, né, oferecendo, fazendo uma oferta para que Deus seja seu amigo. Então, como que é celebrada essa oferta? Você come com Deus. Então, se você está chamando Deus para ser seu amigo, então você vai sentar e vai comer com ele. Então, agora a pessoa que está oferecendo o animal também vai comer parte do animal, a gente vai ver. Deus vai comer parte do animal, os sacerdotes vão comer parte desse animal e as pessoas vão comer também parte desse animal, a pessoa que ofereceu o animal. E a pessoa vai poder chamar outras pessoas, a pessoa pode fazer uma festa, é uma grande festa, porque Deus te recebeu como amigo dele. Então, você podia fazer uma grande festa e chamar os seus vizinhos para comer, né? Um boi, imagina, um boi grande, né? Não vai comer sozinho ali. Às vezes era uma família de 2 pessoas, né? Então, eles não iam conseguir comer sozinhos ali um animal grande. Então, eles podiam chamar amigos, vizinhos, né? Então, podia fazer uma grande festa e celebrando a amizade, né? Porque ali eles estavam fazendo uma amizade, eles estavam sendo aceitos como amigos de Deus, né? Então, eles podiam comer, eles sentam e comem o banquete com Deus. Então, Deus chama eles ali para comerem com ele como amigos, né? Então, aqui no Levítico capítulo 3, nesse sentido, né? De se tornar amigo de Deus, né? Então agora, interessante, antes da gente começar a estudar o capítulo 3, existiam 3 tipos de ofertas pacíficas, né? Então a oferta pacífica é para você se tornar amigo de Deus ali, né? Uma oferta ali de louvor, de adoração, né? Então existiam 3 tipos de ofertas pacíficas. Uma era cumprimento de voto. Então, às vezes a pessoa fala, se acontecer tal coisa, se eu alcançar tal coisa na minha vida, se determinada coisa acontecer na minha vida, eu vou oferecer essa oferta, porque eu vou saber que Deus é meu amigo, né? Deus me deu. Então, o que eu tanto pedi. Então, eu vou oferecer esse voto, eu vou fazer esse voto e vou dar para ele. Só que aí não seria uma oferta voluntária, é obrigado, né? Você fez um voto. Você falou que se Deus fizesse, você ia, então você tem que cumprir o voto. A segunda opção é como ação de graças. É para agradecer a Deus. Tudo tá te indo bem, você sabe que nada de ruim tá acontecendo, então significa que Deus é teu amigo, né? Deus tá cuidando de você. Então você quer agradecer a isso. Aí você poderia oferecer também. E a terceira é uma oferta voluntária. Você não é porque tá indo tudo bem, não é porque você fez um voto, mas você quer ser amigo de Deus, então voluntariamente você oferece essa oferta para você se tornar amigo de Deus. Então essa é a oferta voluntária. São 3 tipos que tem, né?
Seria a paz, boa noite. Então, existiam esses 3 tipos de ofertas pacíficas, né? A gente vai estudar mais para frente, no capítulo 7 do livro de Levítico fala mais sobre essas ofertas. A gente vai estudar mais para frente para não confundir agora, tá bom? Então, agora eu vou falar mais 2 passagens aqui, né? Uma do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento aqui. Eu vou falar agora sobre 2 Crônicas, né? Capítulo 30, versículo 22. Continua também falando sobre sacrifício, né? Antes da gente entrar em Levítico, eu vou deixar bem claro acerca do que é esse sacrifício, né? Para a gente compreender bem quando for fazer a leitura. Então, diz assim... A paz, boa noite, Júnior. Então, diz assim, no Segunda Crônicas, né, capítulo 30, versículo 22. Trouxeram ofertas pacíficas e renderam graças ao Senhor, Deus de seus pais. Então, aqui a gente vê um exemplo. Eram ofertas pacíficas. Para quê? Para eles renderem graças. Então, eles estavam agradecendo. Então, é um tipo de oferta aqui também, né? Então, eles ofereciam ofertas pacíficas para render graças. Eles estavam agradecendo, né? Porque Deus foi bom com eles. Então, Deus foi bom, Deus foi amigo deles. Então, eles estão agradecendo. E a gente tem em Hebreus, né? Hebreus, capítulo 13, versículo 15 e 16. Diz assim... Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, né? Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, né? Então, em Hebreus, capítulo 13, está dizendo o quê? Olha, por meio de Jesus, né, que a gente ofereça a paz. Boa noite, Fernando. Amém, amém. Eu vou orar por você, amém. Mas continua firme aqui no estudo, viu? Amém, que vai te edificar muito. O estudo da palavra de Deus nos aproxima de Deus, né? A melhor forma de nós conhecermos a Deus é por meio da palavra dele. Ela nos revigora, nos reanima, né? Nos enche de fé, de esperança. Então, a melhor forma é por meio da palavra mesmo. Continua aí, tá bom? Amém. Em nome de Jesus. Então, em Hebreus, capítulo 13, diz assim... por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, né? Então hoje, qual que é o sacrifício que a gente pode oferecer para Deus? Sacrifício de louvor. Adorar a Deus, estando tudo bem, estando tudo mal, mas é adorar a Deus, é louvar a Deus, agradecer a Deus, né? E que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, né? Então, como que você pode confessar o nome de Deus? Louvar o nome dele, né? Como você pode confessar que você ama realmente a Deus? Oferecendo dos seus lábios louvores a ele, né? Como que você vai dizer que você ama a Deus e ficar reclamando que Deus está te dando o que você não merece? Então, a melhor forma de você demonstrar o teu amor a Deus, né? Confessar o nome dele na tua vida, é você oferecer pelos seus lábios sacrifícios de louvores, né? Então, mesmo que tudo vá mal, que você faça a sua boca louvar a Deus, né? É a melhor forma de você confessar o nome dele. E continua aqui, não negligencieis igualmente a prática do bem, né? Então, não adianta você só ficar falando coisas boas, não adianta você só ficar rendendo adorações a Deus com a tua boca, né? Ficar falando que você louva a Deus e tudo indo mal, e você não pratica o bem. Não adianta nada, é isso que está dizendo aqui em Hebreus, né? Então, você tem que oferecer sacrifícios de louvores com a sua boca a Deus. Você tem que adorar a Deus com a sua boca. Mas você também tem que fazer o bem. Não adianta você oferecer sacrifícios de louvores a Deus, confessar a Deus com sua boca e suas atitudes serem contrárias. É isso que está querendo dizer. E a mútua cooperação. O que é a mútua cooperação? É você ajudar o próximo. Você cooperar com o outro, né? Então, você está rendendo louvores a Deus. Às vezes você está até praticando o bem, né? Mas quando o outro precisa da sua ajuda, você pode ajudar e você não ajuda. Então, aqui está dizendo, então que você ajude o próximo, né? Então, que você ajude o outro. É a melhor forma de você oferecer sacrifícios de louvores. Então, isso está querendo dizer aqui. Então, agora a gente vai começar o estudo, sabendo o que é agora. Eu expliquei bem o que é a oferta pacífica, o que significa, né, a oferta pacífica, e que hoje nós encontramos ela em Cristo, né, essa oferta pacífica, nós temos esse recebimento em Cristo. Então agora a gente vai ver o que significava ela nessa época, tá bom? A gente vai ler aqui sobre a oferta pacífica. Diz assim no versículo 1 do capítulo 3 do livro de Levítico:
Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, né? Então foi o que eu já disse. Não é pacífico no sentido de paz, né? Não, eu quero ter paz. Não é nesse sentido, mas é no sentido daquela época. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia, né? A gente lembra que a Bíblia não foi separada por capítulos, não foi separada por versículos, ela foi escrita como um livro mesmo, como você escreve um livro, uma história. Então foram vários livros escritos e juntos, né? Eles foram anexados, foram juntados, né? Então quando a gente for ler, a gente tem que ler com a compreensão daquela época. Porque eu já expliquei, já falei que Deus usa a linguagem que a gente vai entender. Então Deus falava com esse povo com uma linguagem que esse povo fosse entender o que ele estava falando. Deus nunca vai te dar uma mensagem que você não possa compreender o que ele está falando. Deus sempre vai usar o seu entendimento para passar a mensagem dele. Por isso que a gente viu, né, quando eu falei o seminário de Jonas, né, a gente deu um seminário sobre Jonas, e a gente lembra que quando Jonas está lá dentro do barco, né, e está acontecendo aquela muvuca toda, né, os pagãos lá de dentro do barco começam a chamar os deuses deles, vários deuses lá, né? E eles começam a oferecer sortes, eles começam a lançar sortes, né, para os deuses deles, para saber de quem é que tá com problema ali no barco. É claro que não foram os deuses deles que responderam àquele lançar sortes. Mas a gente já estudou isso, já falou isso no livro de Jó, já falamos isso no livro de Gênesis. Deus, ele usa o nosso entendimento para falar conosco. Então, se aquele povo entendia que a resposta de lançar sortes era uma resposta de Deus, então Deus, pela misericórdia dele, respondeu ao lançar sortes daqueles homens, apontando a Jonas. É a mesma coisa quando a gente estudou Gênesis, que Deus deu um sonho para Abimeleque, para falar que Sara, né, era a mulher de Abraão e não era para ele tomar Sara, porque senão ele ia morrer. E Abimeleque, né, ele entendia que os deuses falavam por sonhos. Então Deus, ele se utiliza da linguagem que a gente conhece, da linguagem que a gente vai entender, né? Então a gente tem que tentar entender como que esse povo entendia, qual era a linguagem desse povo, porque Deus vai falar com uma linguagem deles, uma linguagem para eles, né? Porque Deus estava mandando uma mensagem para esse povo. Então a gente tem que se esforçar em tentar entender a visão desse povo, não a nossa visão hoje, né? Deus não ia dar, por exemplo, uma visão aqui falando sobre um trem. Nessa época não existia trem. Hoje nós conhecemos um trem. Então hoje Deus usa mensagens para a gente que a gente vá compreender, não vai dar mensagem que a gente não entenda. Então é a mesma coisa que nessa época. Deus deu mensagens para esse povo que eles compreenderiam. Então a gente tem que fazer o esforço de entrar nessa época desse povo e tentar entender o que aquilo significa dentro do contexto deles, né? Então é isso que acontece aqui. Aqui diz o quê? Que essa oferta, né, é para um sacrifício pacífico. O que era um sacrifício pacífico nessa época? Era muito comum nessa época, né? A gente lembra que era uma época de guerras. Então o povo, eles se armavam, faziam guerras para tomar cidades, tomar países. Então eles faziam guerras e iam tomando os lugares por meio de guerra, né? Então, para não ter guerra, para ele não correr o risco de ter sua cidade tomada e não ter guerra, não entrar em guerra, eles faziam acordos de paz. Isso era comum naquela época, né? A gente vai ver isso mais para frente com Salomão, né? Salomão usava essa tática. Salomão se casou com muitas mulheres porque essa era a tática dele. A tática dele de ter paz no reino dele era casar com muitas mulheres de vários reinos. Então ele tinha paz com cada reino, né? Então era esse termo, né, utilizado. Então é aqui, nesse sentido que Deus está falando, né? Então se eles quiserem fazer um acordo de paz com Deus, né, eles têm que fazer isso, dessa forma, né? Então nessa época a gente tem que pensar o que era um acordo de paz para esse povo, né? Então não adianta pensar no que é um acordo de paz pra gente hoje que não vive essa vida, né? De ter pessoas invadindo a sua cidade, te expulsando da tua cidade, né? Te matando e ficando com a sua cidade. Então a gente tem que entrar nesse contexto. Então, para esse povo, o que era comum? Eles faziam um acordo de paz. Via uma grande nação sendo levantada, né? E eles ficavam com receio daquela nação vir tomar a nação deles, tomar a terra deles. Então, eles faziam um acordo de paz entre nações, né? Então, havia acordo de paz entre nações. O que acontecia com esse acordo de paz? Eram alianças de amizade. Então, eles faziam uma aliança ali de amizade. O
que eles se tornavam amigos, que um era pelo outro, né? Então eles se tornavam amigos ali. E é isso que tá querendo dizer aqui, né? Se você quer fazer um acordo com Deus, né? Se você quer ser amigo de Deus, quer fazer um acordo com Deus, uma aliança com Deus e ser amigo de Deus, né? Você quer fazer um acordo de paz com Deus, então é dessa forma, né? Então, as duas partes se ajudariam, seria um acordo mútuo, né? Um ajuda o outro, né? Tanto que a gente vê que existe, por exemplo, o voto, Deus te deu, você vai agradecer porque Deus te deu. Então, Deus te deu. Então, é um acordo mútuo ali, um ajuda o outro. É nesse sentido. Então, aqui diz no versículo 1º, né? Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, né? Que é nesse sentido que eu expliquei agora, num acordo de paz com Deus, né? Se a fizer de gado, né? Então, você pode fazer de gado. Você pode oferecer um gado, né? Aqui há uma diferença. A gente lembra quando a gente estudou sobre o holocausto, né? O holocausto é para aplacar a ira de Deus, para que Deus possa olhar para você de novo sem ter ira, né? Que ele possa te receber de novo. A gente lembra que é muito claro, um exemplo muito claro disso é Jacó e Esaú, né? Então, é esse exemplo. A gente lembra que no holocausto era só macho. Não podia sacrificar fêmea pro holocausto, né? Então, tinha que ser macho. Porém, agora, nesse acordo de paz, pode ser fêmea. Então, não precisa ser um gado só macho, pode ser um gado fêmea também. Então, diz aqui, né? Pode ser um macho ou uma fêmea, não tem problema ser fêmea, pode ser uma fêmea, porque é para comer, as partes vão fazer um acordo, vão fazer um banquete, né? Celebrando um acordo entre elas ali. Então, pode ser uma fêmea, não tem problema. Aí diz, oferecê-la sem defeito diante de Deus, né? Então, da mesma forma que o holocausto, também não pode ter defeito animal, né? Você tá querendo fazer um acordo de paz ali, né? Então, a gente lembra que era muito comum nessa época, né? A gente estudou isso quando a gente viu sobre Labão e Jacó, né? A gente lembra quando Jacó fugiu de Labão, né, com as mulheres dele, depois Labão foi atrás para matar Jacó, a gente lembra que eles fizeram um acordo, né, e eles comeram da mesma comida, eles dividem, quando eles fazem um acordo, você come da mesma comida, era comum isso na época, né, que você comia da mesma comida de quem você está fazendo um acordo, você faz um banquete, né, você está fazendo um acordo, celebrando um acordo, você faz um banquete e todo mundo come junto, né, então aqui é isso, todo mundo vai comer junto, vai comer quem? Deus, vai comer os sacerdotes, porque os sacerdotes que estão intermediando, né, entre Deus e o povo vai comer também. Então, todo mundo come porque é um acordo, né? Tá sendo feito um acordo ali, então vai ter um banquete. Aí, então, continua aqui, né, no versículo 2. A gente vai ver no capítulo 7, nesse capítulo não fala, mas a gente vai ver no capítulo 7 mais detalhes sobre a oferta pacífica, né? E quando nós formos estudarmos o capítulo 7, a gente vai ver que também é entregue um bolo. Também havia um bolo asmo, um bolo sem fermento, né? Também era entregue, né? Então a gente vê que interessante, né? Aqui é uma oferta de amizade, você tá querendo ser amiga de Deus, né? Então você oferece também uma oferta de manjares, né? Acaba oferecendo ali também um bolo, né? Um bolo asmo, né? Então, a paz, boa noite, Claudinha, amém. Então você acaba oferecendo também uma oferta de manjares, um presente também para Deus. Você tá oferecendo um presente e também uma proposta ali, né? De acordo de paz. Então vai ter isso também, a gente vai ver no capítulo 7, mais pra frente, que também há um bolo, né? A gente vai ver também que uma das ofertas, só uma das ofertas, é possível ter fermento, né? Que é a oferta de graças, né? Pode ter fermento, porém não é queimado no altar. O fermento vai o quê? Para o sacerdote. Você faz pão com fermento e entregava para o sacerdote comer, né? Então, era aceito nesse caso, né? Mas a gente vai ver com mais detalhes no capítulo 7. Mas como a gente está falando de oferta pacífica, eu já estou incluindo isso. Então, também acrescentava-se bolo e algo interessante, porque são as ofertas de manjares. Então, junto você dava um presente ali da oferta de manjares ali, né? Então, no versículo 2, continua no capítulo 3 de Levítico. E porá a mão sobre a cabeça de sua oferta, né? E a imolará diante da porta da tenda da congregação. Então, assim como foi feito no holocausto, você coloca a mão sobre a cabeça, né? No holocausto, a gente lembra que colocava a mão sobre a cabeça do holocausto, representando que você estava se doando ali, né? E agora é a mesma coisa, você coloca a mão na cabeça ali, representando, né, que aquele é um sacrifício seu,
para que você alcance um acordo de paz com Deus, né? Então você tá ali também transmitindo, né? É como se você se transmitisse para o animal, né? E quem queimasse ali no altar era você, não aquele animal. Então você põe a mão na cabeça, é como se você queimasse no altar, né? Você se oferecesse em sacrifício, mas é claro que o seu sacrifício é simbolizado naquele animal. Então você transmite para ele por meio da mão, né? Em posição de mão. Aí diz aqui, os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão sangue sobre o altar, né? Então esse animal ele vai ser morto, né? E o sangue vai ser aspergido ali sobre o altar do holocausto, que é aquele altar de bronze que fica lá no pátio, né? A gente lembra ali no átrio. Então diz aqui ao redor, né? Aí no versículo 3 continua: do sacrifício pacífico fará oferta queimada, né? Então você vai queimar do sacrifício pacífico, né? Você vai levar lá um gado. O gado é o sacrifício pacífico, né? Então agora Deus diz o que vai queimar desse gado que você está levando. São só algumas partes, porque uma boa parte a pessoa que levou que vai comer, né? Ela vai poder chamar ali outras pessoas para comerem. Aí diz então aqui, do sacrifício pacífico, né, desse animal que você trouxe, desse gado, né, para ser ofertado como oferta pacífica, você vai queimar o que dele? Você vai queimar a gordura, né, então você vai pegar toda a gordura que cobre as entranhas ali desse animal e você vai colocar sobre o altar do holocausto ali, o altar de bronze. Então, os sacerdotes, eles tinham esse trabalho, né, de pegar toda a gordura do animal e colocar ali como oferta pacífica, né, para Deus, um acordo ali de paz com Deus. Então eles pegavam toda a gordura, retiravam toda a gordura do animal e colocavam ali para queimar no altar do holocausto, né? Então eu já falei que esse altar de holocausto nunca ficava apagado, né? A chama sempre ficava acesa, né? A gente vai ver mais para frente que Deus é que vai mandar o fogo, né? E o fogo nunca vai se apagar, né? A função do sacerdote é essa, é manter o fogo aceso. O sacerdote não podia deixar o fogo apagar. Como? Trocando a lenha. Então ele tinha que todo dia trocar a lenha, né? Então, no versículo 4, diz o que mais que tem que queimar para Deus nessa oferta. Diz assim, você também vai queimar, além da gordura, né, desse animal, você também vai queimar os 2 rins do animal, né? E a gordura que está sobre os rins também, junto aos lombos, né? E o redenho sobre o fígado, né? Com os rins tirá-lo-ás, né? Então, você vai queimar ali toda a gordura do animal, né? Então você vai queimar toda a gordura e os rins, né? E a gordura ali na região dos rins também do animal. E Deus vai receber isso, os rins e a gordura daquele animal. Aí no versículo 5 diz, né? E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto. A gente lembra, o animal é grande, né? Imagina um boi. Então você vai pegar só a gordura, né, os rins e a gordura só. Sobrou muita parte ainda do animal, né? Então Deus vai explicar o que vai acontecer com essas partes, né? Aí diz aqui, os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar. Vai queimar tudo isso que é a gordura, né? A gordura e os 2 rins. Então vai queimar tudo isso sobre o altar em cima do holocausto, né? Que holocausto? Aquele primeiro holocausto que a gente falou no Levítico capítulo 1. E na oferta diárias, a gente vai estudar ainda, a gente vai falar ainda sobre as ofertas diárias. A gente viu um pouquinho no livro de Êxodo, né? Que Deus fala que todo dia tem que oferecer 2 sacrifícios, tem que ter 2 ofertas todo dia, um de manhã e um à tarde. E elas eram feitas como holocausto. Então, vivia tendo holocausto, todo dia tinha um holocausto ali no altar, né? Então, por isso que fala em cima do holocausto, sempre ia ter holocausto, sempre. Porque ainda que não fosse o holocausto do capítulo 1 aqui, teria o holocausto diário. Então, sempre ia ter holocausto. Então diz aqui, primeiro você vai colocar o holocausto, né? Primeiro tem o holocausto e em cima do holocausto é que você vai pôr essa gordura, né? Porque o holocausto ele tem que ser entregue totalmente para Deus, né? Primeiro, e a gordura vai se dissolver facilmente ali, né? Só gordura, né? Então ela vai cair ali e dissolver facilmente. Então aqui diz, né? Em cima do holocausto que estará sobre a lenha no fogo, né? Então esse fogo a gente vai ver que vai ser aceso, né? Deus vai acender esse fogo e o fogo não pode parar. Mas a função do sacerdote é manter esse fogo aceso, né? Conforme a gente vai ver mais adiante no livro de Levítico. Aí diz, é a oferta queimada, né? O que é a oferta queimada? O animal inteiro? Não. Só essa parte, só a gordura e os rins. Isso é a oferta queimada, porque vai queimar inteiramente para Deus. Aqui tem uma questão, a gente vai ver mais para frente quando a gente for estudar Samuel, quando a gente for estudar Eli, né?
a gente vai ver que os filhos de Eli eram sacerdotes, né? E eles vão desobedecer isso, né? Eles vão começar a pegar outras partes do animal ali, né? Então, a gente vai ver até que mais pra frente, não são as pessoas que vão matar. A gente lembra que no começo a gente viu, quem mata é o ofertante, né? Mais pra frente a gente vai ver que os ofertantes não vão matar mais, eles vão deixar o animal lá. Os sacerdotes é que vão matar, só que eles vão pegar as partes erradas, eles vão comer parte que era de Deus. Então a gente vai ver isso mais para frente, né? Mas aqui é muito claro, né? O que que era do sacerdote a gente vai ver, o que que era de Deus e o que que era do povo, o que que era do ofertante, né? Mas mais para frente a gente vai ver que os sacerdotes, os próprios sacerdotes, não vão cumprir com isso. Eles vão descumprir e eles vão tomar a parte que era de Deus, não é nem a parte que era do ofertante. Os sacerdotes, eles vão tomar a parte que era de Deus, né? Então, aqui continua, né? Agora continuando no versículo 6, diz assim: se a sua oferta, né, for sacrifício pacífico ao Senhor de gado miúdo, né? Então a primeira hipótese foi um gado grande, né? A gente lembra que eu até falei isso no holocausto, né? O gado normal, quando fala, é um gado grande, né? Seria para pessoas com mais posses, mais dinheiro, né? Mais condições, mais ricas naquela época, né? Só um instante, gente. Aí diz assim, então, no versículo 6, né? Versículo 6 diz assim: se a sua oferta for, né, sacrifício pacífico ao Senhor, né, e for de gado miúdo, né? Então a gente lembra que a gente viu isso já em holocausto, existia o gado normal, que era um boi, era gado grande, né? Mas nem todo mundo tinha gado grande, né? Tinha pessoas que não tinham condições de ter gado grande. Então tinha um gado menor, né? Tinha uma ovelha, uma cabra, tinha uma coisa ali menor. E tinha gente que não tinha nem isso, né? E a gente viu um holocausto que tinha possibilidade de oferecer também pombas, rolinhas, né? Então aqui tá falando isso, um gado menor, né? Não tem um gado grande, não tem um boi para oferecer, mas a pessoa quer oferecer como oferta pacífica, né? Um gado menor. Então aqui vai dizer também que pode ser macho ou fêmea, assim como o primeiro podia ser macho ou fêmea, né? Como continua dentro da mesma oferta, né? É o mesmo sentido, então também pode ser macho ou fêmea. E sem defeito, é claro, né? Então não pode ter defeito também. Aí no versículo 7 continua: se trouxer um cordeiro, né? Um cordeiro é um carneiro jovem, né? Se você quiser levar um carneiro jovem, um cordeiro ali, como oferta pacífica, né? Você pode oferecer ali perante Deus, né? Esse carneiro jovem. Aí no versículo 8 continua: e porá, né? Assim como você colocaria a mão sobre um gado grande, agora você tem que colocar a mão também sobre esse gado menor, né? Assim como a gente viu no holocausto. Então aqui também você vai colocar a mão sobre colocaria, né? Nessa época as pessoas colocavam a mão sobre a cabeça da oferta e imolava a oferta diante da tenda da congregação. Então eles iam e matavam, né? Como a gente viu em holocausto, a mesma coisa. Aqueles também, o ofertante é quem matava, né? Então ele ia e matava. E diz aqui: os filhos de Arão então pegariam esse sangue, né, desse animal que foi ofertado, né, por um acordo de paz, e eles pegariam esse sangue e colocariam ali no altar, ao redor do altar ali, né, nos chifres, né. E no versículo 9 continua: então, do sacrifício pacífico, trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas. Então, continua sendo gordura, né? Então, você vai pegar a gordura ali daquele animal e vai oferecer essa gordura para Deus, né? Então, continua aqui no versículo 10. Como também vai pegar os 2 rins, né? Então, assim como a oferta do gado maior, né, do animal maior, aqui na oferta do gado menor segue o mesmo sentido. Você vai pegar a gordura ali do animal, vai pegar os 2 rins, né? E a gordura que está sobre os rins, né, junto aos lombos ali, junto a paz, boa noite, Aline. Então, junto aos lombos ali, né, também você vai pegar a gordura, né? E o redenho sobre o fígado com os rins, né? Você vai tirá-los. Aí diz no versículo 11: e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, né? Então o sacerdote vai pegar toda aquela gordura, né, do animal miúdo, né? Agora é um animal menor. Então o sacerdote vai pegar toda essa gordura e vai queimar ali no altar do holocausto, no altar de bronze, né? Aí diz aqui, é manjar, né? Então a gente já pensa, a oferta de manjares era o capítulo 2, né? Mas a gente lembra que eu falei, né? No termo aqui, né, em hebraico, quando diz aqui é manjar, quer dizer que é alimento. Tem até algumas bíblias que vai estar escrito é pão, né? Mas a gente lembra quando a gente estudou o livro de Gênesis, eu falei
Quando na Bíblia você lê escrito pão, não significa pão, a gente acha que é só pão, né? Mas significa alimento, né? A Bíblia falava pão como alimento, por isso que fala, né? Jesus, né, o pão, né, o pão da vida, né, o pão que desceu do céu, é o alimento em geral, aquilo que alimenta, né, então não é só pão, mas é o alimento, a Bíblia costuma falar pão, a gente vai ver em algumas Bíblias pão, mas quer dizer alimento, então aqui é o mesmo sentido, aí diz aqui, manjar da oferta queimada ao Senhor, então quer dizer, é alimento para Deus, então você vai derramar aquela gordura ali, né, o sacerdote ia derramar aquela gordura ali em cima do holocausto, né, que eu acabei de falar, e aquilo seria alimento para Deus, né? Seria oferta queimada, um alimento para Deus. Aí continua aqui no versículo 12. Mas, né, se sua oferta for uma cabra, você vai trazê-la também, né? A gente lembra que pode ser macho ou fêmea, então pode ser uma cabra também. Você pode levar uma cabra ali. Aí diz no versículo 13, e você vai, né, da mesma forma que os anteriores, você vai colocar a mão também sobre a cabeça ali da cabra. E você vai matá-la, né? O ofertante levava a cabra, colocava a mão sobre a cabeça da cabra e matava a cabra também, né? Então diz aqui, os filhos de Arão aspergirão sangue sobre o altar em redor. Então os filhos de Arão vão aspergir ali, jogar o sangue, salpicar o sangue, né? Ao redor ali, sobre o altar e ao redor do altar. Aí no versículo 14, né, diz... Depois trará dela a sua oferta queimada ao Senhor, né? Então, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas. Então, agora vai falar da cabra, né? Assim como os anteriores, a cabra também. Você vai levar a gordura, né? Então, é a gordura, os 2 rins, né? Então, continua no mesmo sentido, né? Para que não haja dúvida, né? Senão, às vezes, a pessoa podia levar uma cabra e acha que não tinha que ser a gordura inteira. Então, Deus deixa bem especificado que tinha que ser toda a gordura. Então, diz agora no versículo 14 a mesma coisa que a gente já tinha visto antes. Diz assim, né? Depois você vai trazer, né, dela, você vai matar e você vai trazer dessa cabra, né? Como oferta queimada, a gordura que cobre as entranhas, né? E toda a gordura que está sobre as entranhas. Como também os 2 rins da cabra, você vai levar. A gordura que está sobre os rins e junto aos lombos, né? E o redenho também sobre o fígado com os rins você vai tirar, né? Então você vai tirar toda a gordura, os rins ali, né? E vai queimar ali para Deus em cima do holocausto, assim como foram os outros. Aí diz no versículo 16, estamos terminando já. Amém. No versículo 16 diz, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, né? É manjar, a gente lembra, manjar é alimento, né? Então significa é alimento para Deus, da oferta queimada. Então você tem que oferecer para Deus, porque é alimento de Deus. Então a gente vai ver mais para frente, quando a gente for estudar Eli, Samuel, né? Os sacerdotes vão estar roubando o alimento de Deus, vão estar roubando o alimento de Deus ali, né? Então é isso que vai acontecer. Então aqui diz, né, você deve oferecer ali sobre o altar, em cima do holocausto, porque é a oferta queimada, é um alimento para Deus de aroma agradável. Toda a gordura é de Deus. Então a gente vai ver mais pra frente que os sacerdotes vão começar a desviar, né? Eles vão começar a desviar, vão começar a pegar ali no tempo de Eli, né? A gente vai estudar. E até Eli depois sai, né, morto, né, e quem fica ali como sacerdote é Samuel, que a gente já falou, né, Eli era descendente de Arão, Samuel não. E só é sacerdote quem era descendente de Arão, né? Mas Samuel é uma exceção, que eu vou falar mais pra frente, explicar essa exceção, né? Mas Samuel era uma exceção. Mas Eli era descendente de Arão. E vão cometer esse pecado, né? A gente vai ver mais pra frente. Aí no versículo 17, né? Continua, né? Eu não falei aqui, a gente vai ver mais pra frente no capítulo 7, vai falar qual era a parte dos sacerdotes. Então a gente viu aqui que a parte de Deus é a gordura e os 2 rins, né? E a parte dos sacerdotes é o que? É o peito, né? O peito fica para Arão e todos os filhos de Arão ali, os sacerdotes filhos de Arão. E a coxa fica para o sacerdote que ofereceu o sacrifício, né? Que fez ali, que intermediou, né? O que queimou, que jogou, que fez o serviço. Então a coxa fica especial para ele pelo trabalho que ele fez, por ele ter intermediado, né? Mas a gente vai ver isso no capítulo 7. E o restante do animal fica para o ofertante. A gente vai ver no capítulo 7 que o ofertante pode comer todo o animal e qualquer pessoa pode participar dessa comida, né? Desde que seja uma pessoa pura. A gente vai ver mais para frente o que é uma pessoa pura e impura, né? Então a gente vai ver, por exemplo, lepra,
Mulher nos dias de menstruação eram impuros, então não poderiam comer. Então a gente vai ver isso mais pra frente também no capítulo 7 vai falar. O impuro não poderia participar. Só pessoas puras poderiam participar, né? No período ali da impureza dela, ela não poderia participar. A gente vai ver no capítulo 7 também. Então, agora, para finalizar, no versículo 17, diz assim: Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue jamais devem comer. A gordura, né, a gente, é novidade aqui, né? A gordura é de Deus, né? Deus já falou, não devem comer gordura do sacrifício porque é meu. O sacrifício veio para mim, a gordura é minha, não devem comer. E aqui ele tá falando também no sangue do animal. Por quê que ele tá falando isso, Deus? Porque parte do animal vai pro povo. Então Deus precisa falar isso, porque Deus já havia falado, a gente lembra, né? No livro de Êxodo, Deus falou, vocês não devem comer, no livro de Gênesis também, vocês não devem comer carne com sangue, porque sangue é vida, não deve comer carne com sangue. Então, aqui Deus fala de novo, né? Deus já havia falado antes, mas Deus fala de novo agora. Por quê? Porque parte do animal vai para a casa do ofertante. Então, o ofertante pode querer comer cru ali o animal, né? Cheio de sangue e tudo. Então, Deus fala, não, com o sangue do animal você não vai comer. Então, por isso que Deus fala de novo, porque vai para a casa do ofertante. E aqui a gordura ele fala porque a gordura é dele, né? Porque senão o ofertante que separa. A gente lembra que o ofertante matava, né? Ele separava e entregava para o sacerdote ali a oferta dele. Então Deus já fala, ó, você não vai pegar um pouco da gordura e deixar reservada para você, que é ofertante, né? Toda a gordura é minha, não é pra você ficar com nenhuma gordura. Você pega toda a gordura e me dá, toda a gordura é minha, né? Até aí parece que o problema não era no sacerdócio, né? Não parecia que o sacerdócio é que podia fazer errado. Parecia que aqui a orientação foi por causa do ofertante. Quem podia fazer errado aqui era quem estava ofertando. Não os sacerdotes, a gente não imagina que os sacerdotes que vão errar nisso, né? Então, quem podia errar aqui era quem? Eram os ofertantes. Os ofertantes podiam, na hora de ver a gordura ali, separar um pouquinho de gordura para ele, né? Ou, sei lá, acabar bebendo um pouco do sangue, pegando um pouco do sangue ali do animal, né? Então, quem podia errar aqui era o ofertante. Essa indicação do versículo 17 era para o ofertante, né? Mas a gente vai ver mais para frente que quem vai tropeçar nisso são os sacerdotes, não é o ofertante. São os sacerdotes, os próprios sacerdotes que vão tropeçar nessa observação, né? Tá bom? Então, hoje a gente vai finalizar aqui a aula do capítulo 3. Na quinta-feira a gente vai falar sobre o capítulo 4 do livro de Levítico. A gente vai começar a falar sobre os pecados, a gente vai falar sobre sacrifício por pecado, sacrifício por culpa. Então agora a gente vai falar de mais sacrifícios. Tem muitos sacrifícios mesmo no livro de Levítico, foi o que eu disse, né? Antigamente não tinha Cristo, então para ter comunhão com Deus você precisava de um sacrifício para cada coisa. Mas em Cristo se fez o sacrifício perfeito. Então em Cristo a gente tem todos os sacrifícios ali realizados e por meio só do sangue dele a gente consegue tudo, né? A gente consegue ter um acordo de paz com Deus, ser amigo de Deus, a gente consegue dar um presente para Deus, né? De adoração, de louvor, de entrega. A gente consegue tudo, né? A gente consegue aplacar a ira de Deus, a gente consegue tudo por meio do sangue de Cristo. Mas aqui não, era um sangue de animais, né? Então sangue de animais não dava, imagina. Então precisava matar muitos animais. Então é isso que acontece, são vários sacrifícios. Porque nenhum sacrifício era perfeito. O único sacrifício perfeito que conseguiu satisfazer todos os sacrifícios para chegar a uma comunhão perfeita com Deus foi Cristo. Só o sangue de Cristo, né? Então, por isso que a gente vai ver muito sacrifício, não tem jeito. No livro de Levítico são muitos sacrifícios. Mas é interessante a gente ter essa consciência, porque muita gente pula o livro de Levítico, né? Não dá importância, pula o livro de Levítico, mas é um livro muito importante. É um livro importante pra gente ver como era difícil antes de Cristo. Antes de Cristo era difícil. Quem não tivesse dinheiro não tinha condições de ter comunhão com Deus. Imagina, aqui nesse caso, por exemplo, que a gente estudou, eram só animais. E o pobre que não tem animal? Não vai ter acordo de paz com Deus. Era assim. Infelizmente, né? O holocausto é a mesma coisa. A gente viu que o menor animal que podia ser entregue no holocausto era um pombinho. E quem não tinha nenhum pombinho, né? Então não ia entregar. Não tinha acordo de paz, não tinha reconciliação, não tinha nada, né? Não tinha perdão pelo pecado, não tinha nada. O pobre não tinha nada. Então por isso que veio, né, para nós, né, o sacrifício gratuito, né? Nós não pagamos nada. Quem pagou foi Cristo, né? Nós temos de graça. A gente não precisa entregar pombinho, a gente não precisa entregar nada hoje, né? Hoje é de graça. Mas é importante para a gente observar o quanto de sacrifícios que Jesus Cristo, né,
nos liberou, de quanta coisa que a gente foi liberado, né, por meio de Cristo. É muito interessante o livro de Levítico por conta disso, né? E pra gente ver um pouquinho sobre a santificação antigamente, né? Ver como que era antigamente, antes do Novo Testamento, tá bom? Então, na quinta-feira a gente vai falar sobre Levítico capítulo 4, amém.